sobre o que é o perdão. O que precisamos fazer para perdoar? Qual o objetivo do perdão na nossa vida? Quantas vezes devemos perdoar? Por que escolhemos perdoar? O perdão não é um ato simplesmente, é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico, principalmente a raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, que ocorre de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. Trata-se de uma habilidade que precisa de treino, muito treino. Quando fomos pesquisar sobre o significado do perdão, encontramos que é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. O perdão é ação, é decisão. Kardec pergunta aos espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E olha a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 10, sobre o perdão, temos uma conversa de Jesus com seus apóstolos Pedro e Felipe, onde o mestre fala: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Pedro atalhou o mestre, dizendo: entretanto, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? E Jesus diz: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos.
Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Foi então que Simão Pedro fez a célebre pergunta ao Mestre: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis nos dizer? O que isso significa? E nós fomos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14. E encontramos nas instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas, que na conversa com Pedro, Jesus responde: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Nós estamos conseguindo acompanhar a profundidade do ensinamento do Mestre Jesus? E no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo nos diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, vemos que Jesus sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime de redenção. Tanto que, no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revela aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. Foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mensagem do Mestre, naquele momento derradeiro. Qual foi a sua súplica a Deus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós, quando alguém nos ofende, nós logo nos sentimos vítimas e não paramos para pensar: por que aquele irmão me ofendeu? O que há com ele? O que há por trás desta amargura, desta agressividade? E eu? Por que isso me ofendeu? Por que me feriu? O que há nesta ofensa que me incomodou? Cada um de nós trabalha num limite de capacidade. Porém, Jesus nos ensina que todos nós somos capazes de expandir esse limite, usando de outra visão. E ao refletir sobre o assunto, observamos que o perdão é terapia para a alma. É uma terapia libertadora. Ou seja, o perdão é libertador. E como nós vamos fazer isso? Todos erramos, somos aprendizes. E precisamos compreender que na vida sempre estaremos em contato com os erros dos outros também. E que se não compreendermos que esse irmão também está no caminho dele, errando e acertando, teremos dificuldades em receber o perdão pelos nossos erros. Porque não estamos convivendo com anjos, somos todos aprendizes.
espíritos em evolução. No seminário Perdão e Auto-Perdão, Divaldo nos faz refletir da seguinte forma: que o perdão é uma atitude de não devolução do mal que alguém nos fez. Não devolução do mal. Por quê? Porque Jesus disse: fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. Se nós não desejamos ser feridos, não firamos. E se alguém nos feriu, não lhe devolvamos a ofensa, a mágoa, o mal que nos fez. Do ponto de vista da psicologia profunda, perdoar é não conservar a ideia perturbadora, procurando reviver o momento infeliz. É dar o direito a cada um de ser como é e conceder-nos o direito de sermos como estamos. Se o nosso próximo é assim, não irei mudá-lo. Mas se eu estou assim, eu tenho o dever de modificar-me para melhor. Dever. De que maneira? Buscar por meio do autoconhecimento a minha autotransformação. E então, não revidarei o mal com mal. Procurarei sempre retribuir com todo o bem, no limite das minhas forças. À medida que nós formos trabalhando, a mágoa, a ofensa, ela vai perdendo o significado. Ela tem uma visão muito forte na hora que acontece. E à medida que nós vamos descobrindo que nós demos mais valor do que devia, ela vai desaparecendo. Porque não é o ato em si, é conforme nós recebemos o ato. Vai depender de nós. Muitas vezes demanda tempo, reflexão e autossuperação. Então, nós compreendemos que o perdão não é conivência com a coisa errada. Quando uma pessoa me ofende e eu não estou de acordo com ele, com a sua atitude, simplesmente eu não estou contra ele, contra o indivíduo. E os amigos espirituais nos lembram que ao desejar o mal para alguém, emitir pensamentos negativos, essa energia sai do indivíduo, mas para chegar até o seu alvo, ela inunda a pessoa primeiro e só depois vai na direção de quem se está pensando. Portanto, o primeiro prejudicado com as vibrações negativas que emitir para alguém será sempre quem pensou, desejou. E o beneficiado, quando irradiar vibrações positivas na direção do próximo, também. Ou seja, quem suja a mão primeiro ao atirar a lama no outro? E quem se ilumina ao acender a luz? Então, o perdão não é conivência com a coisa errada. Não é uma atitude para fingir que tudo está bem. Se a pessoa me ofende e pede desculpa, e eu estou muito ferida ainda, digo que hoje eu não posso te desculpar, ainda não posso. E a pessoa insiste, perdoe-me, ainda não posso, porque estou muito magoada, preciso trabalhar em mim o que estou sentindo. Você não deveria ter feito isso, então agora deixe-me digerir. Muitas vezes nós precisamos de tempo para perdoar. Então, o que é perdoar? Podemos dizer que perdoar é lembrar o fato, ressignificando emocionalmente ele, para que ele ganhe uma nova conotação. Vou citar um exemplo que eu ouvi do Rossandro, um orador espírita, durante uma palestra. Ele falou de uma situação onde o pai não permite que o filho menor pegue o carro para sair com seus amigos. Eu já falei ela em outra ocasião. E começa a confusão, né? Porque ele, o filho, montou a ideia de impressionar a namorada, os amigos, chegar no carrão do pai. Ele queria aparecer. E o pai simplesmente quebrou todo esse sonho. Você não só não vai sair no meu carro, mas porque você ia fazer isso, você nem vai sair de casa.
qual é a reação do filho? Eu odeio você, eu te odeio. Não é assim que acontece na maioria das vezes? Depois dos 10 anos, o filho já formado, está trabalhando noutra cidade, casado, vem visitar a família e em conversa com o pai fala o seguinte: pai, o senhor lembra daquele dia que eu ia pegando a chave do carro para sair e o senhor chegou e me pegou bem no flagra? Os dois riem da cena. Foi esquecido? E por que ele perdoa? Porque agora, como adulto maduro, ele percebeu que o pai fez a melhor coisa a ser feita. Ele entendeu, ele compreendeu a situação. E assim a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, através de Divaldo Franco, nos diz: rompe desse modo as fortes correntes da morbidez, que pretendem manter-te na luta infeliz do ódio, do revide, da vingança, perdoando sempre. Rompe as fortes correntes para quê? Para libertar-se. Este é o convite. Perdoar torna o espírito leve, possibilita enxergar além da dor e do ressentimento, ajuda a seguir em frente. O Dr. Fred Luskin, diretor do projeto Perdão da Universidade de Stanford, em seu livro O Poder do Perdão, afirma que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. Nos estudos que realizou com voluntários, ele constatou que a ação de perdoar lhes melhorou os níveis de energia, de humor, a qualidade do sono e a vitalidade física geral. Ele provou e comprovou que o exercício do perdão é benéfico para a saúde física e mental de qualquer pessoa. Perdoar é terapêutico. E no livro Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, no final do capítulo 1, ele nos diz o seguinte: perdão não é para os arcanjos, eles já se iluminaram através do amor. Perdão é caminho e crescimento para aqueles que necessitam aprender a amar um pouco mais. Perdão não é atitude de aparência, cunhada com palavras brilhantes, objetivando ganhar elogios sociais. Perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar paz interior. É compromisso com quem? Com a própria consciência. E continuando, perdão não é conivência com equívoco próprio ou de outrem. Antes, é assumir as responsabilidades decorrentes do erro, reparando-o. Perdão não é manifestação exterior, pobre de aprendizado, buscada magicamente. Perdão é um caminho para o interior, na direção do próprio coração, a fim de se efetivá-lo à custa de esforço contínuo. Perdão é também estação de chegada, mas é sobretudo como chegar ao terminal. Logo, é uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente, para um dia alcançar o portal da própria iluminação. Então, necessita de esforço contínuo para a própria iluminação. Temos trabalho aí. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro perdão é de início não devolver petardo destruidor, não devolver o mal que nos fizeram. Isso já é o perdão. Entender que a pessoa está naquele clima, naquela sintonia, e a partir daí orar pelo agressor, que está dominado pelas forças do mal, semelhante aos sentimentos que ele agasalha. Ademais, não é importante que o outro aceite a nossa reconciliação, porque o problema dele é dele. Nós é que nos libertamos dos efeitos do mal que ele nos fez. A questão é eu me apaziguar, eu me reconciliar, porque na hora que eu me reconcilio, eu retiro a carga danosa de mim. E para conseguir perdoar, é necessário agir,
tomar a decisão de trabalhar no bem. E vai depender de nós, da nossa vontade, que se fortalece como? Com o autoconhecimento para a nossa autotransformação. Perdoar é lembrar o fato, ressignificando emocionalmente ele, para que ele ganhe uma nova conotação. Perdoar também é doar. Ao perdoar estaremos doando entendimento, paciência, compreensão e o amor que purifica. O esquecimento das ofensas, ele é próprio das almas elevadas. Assim, o objetivo do perdão na nossa vida é cessar o ressentimento tóxico, é cessar de ter raiva, é deixar de nutrir em nós o ressentimento pela pessoa que nos causou a dor ou um gesto infeliz que nos atingiu. Ao perdoar, vamos sentir alívio, leveza emocional, oportunizar espaço para emoções mais positivas, como a alegria e a paz. Perdoar da maneira como Jesus nos recomendou, perdoar sem limites, perdoar cada ofensa, ainda que a ofensa nos seja feita frequentemente. Escolher o perdão é não mais permitir que o ódio comande nossas ações e nos adoeça lentamente, dia após dia. É começar um processo longo, mas contínuo, num caminho seguro, onde sempre estaremos amparados, recebendo a ajuda dos amores da terra, dos espíritos amigos, do mundo espiritual, dos benfeitores e do Criador. Escolher perdoar acalma, liberta, traz paz, traz saúde e harmonia às nossas vidas. O perdão faz bem para quem perdoa. Escolher perdoar para me libertar, melhorar o meu bem-estar físico e psicológico, pois perdão é terapia para a alma, perdão é libertação. Muito obrigada. E que nós possamos levar conosco este convite do perdão.